Salmo 84, verso 1, diz assim o texto sagrado: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma deseja, sim, ela até desmaia pelos átrios do Senhor. Meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Sim, o pardal encontrou casa, e a andorinha um ninho para si, onde ela pode pôr os seus filhotes, junto aos seus altares, ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Abençoados são aqueles que habitam na tua casa, eles ainda estarão te louvando. E abençoado é o homem cuja força está em ti, cujo coração estão os teus caminhos, o qual passando pelo vale de Baca faz dele um poço, a chuva também enche os tanques. Eles vão de força em força, cada um deles em direção a Sião. Eles aparecem diante de Deus. Amém? Queridos, o Salmo 84, ele é um dos salmos que revela como a nação de Israel era uma nação diferenciada em relação ao seu temor e ao seu compromisso por Deus. O primeiro verso ele vai começar dizendo a expressão de um judeu falando a respeito da cidade de Jerusalém. E quando ele fala de Jerusalém, ele fala mais especificamente de um lugar para todo judeu que ele tinha desejo de entrar, ou de pelo menos alcançar o lugar de entrar nos átrios da casa ou do templo do Senhor. É interessante a gente poder ver como eles falavam a respeito do seu amor pelo templo, assim também como o seu amor pelo próprio Deus. Os judeus, eles apresentavam o seu amor por Deus não só como um amor de alguém que é devoto a outro, mas ele fala do seu amor por Deus como uma necessidade básica da sua vida. Porque ele vai dizer assim, ó: a minha alma até desmaia, até faltam forças do meu corpo, de tanto eu te amar. Você lembra o Salmo 42? Quando ele diz: assim como a corça, ela anseia pelas águas, assim a minha alma anseia por ti. É interessante, porque eles relacionam o amor por Deus como algo que era como que uma necessidade básica da vida deles. Não era algo que apenas melhoraria a sua semana, não era apenas algo que deixaria o seu coração leve. Eles adoram a Deus, e nós somos encorajados a adorar a Deus, assim como a corça. E um dia eu estava aprendendo a respeito disso, e a corça, queridos, a relação dela com a água não tem a ver só com a sede. Às vezes a gente lê o texto e diz: assim como a corça, ela anseia pelas águas. E a corça, ela não só precisa das águas para ela beber, e isso já seria o bastante para ela procurar atrás. Quando a gente fala da corça, a gente fala de um animal que a sua estrutura depende de água. Como assim, irmão Javan? A corça, ela tem um tipo de pele, um tipo de corpo, que ela não pode ficar muito tempo sem água. Quando a corça fica muito tempo sem água, sabe o que acontece? A pele dela começa a descamar e abrir ferida. Ela começa a adoecer sem a água. E sabe qual é o pior?
Quando a corça começa a abrir as feridas no corpo dela, ela começa a exalar um cheiro que os seus predadores começam a sentir e perceber aonde é que ela está escondida. E a única forma de a corça poder ser curada das suas feridas, e o único lugar aonde a corça ela se esconde dos seus predadores, é quando ela encontra uma fonte de água viva. É lá no lugar da fonte de água aonde a corça cicatriza as suas feridas. É lá na fonte da água que a corça começa a abandonar o odor que faz com que seus inimigos lhe encontrem. É lá naquele lugar aonde o corpo da corça é fortalecido. É aonde ela tem esperança para viver. E eu estou falando para pessoas que, assim como a corça precisam da água, nós precisamos da presença constante de Deus. Eu estou aqui falando para pessoas que precisam, não um pouco, não de vez em quando, mas que precisam da presença de Deus todos os dias, para que a gente se mantenha de pé. E deixa eu começar a entregar a direção de Deus para a tua vida nessa noite, com esta palavra. O que o Senhor anseia é que a sua ferida seja curada. O que Deus ele anseia é que você possa habitar em segurança. Mas isso só acontece quando a gente resolve mergulhar na presença. Isso só acontece quando a gente resolve se envolver na presença. É quando a gente resolve deixar que a presença de Deus envolva toda a nossa vida. É interessantíssimo como eles tratam e como nós somos encorajados por isso. Ele vai dizer que é tão importante para o judeu a presença de Deus, e para nós também, que ele vai dizer assim, ó, o pardal é como se ele tivesse encontrado casa, e a andorinha tivesse encontrado também o seu abrigo, o seu ninho. Mas ele continua dizendo que mesmo esses que são abençoados, e ele vai dizer, abençoados são aqueles que habitam na tua casa, eles ainda te louvarão. E eles ainda estarão te louvando. Ele diz, abençoados são aqueles, é o homem cuja força está em ti, cujo coração está nos teus caminhos. Porque esse homem, passando pelo vale de Baca, e eu parei aqui, nesse verso, enquanto eu li essa palavra. Olha que interessante. Ele diz que mesmo esse homem, mesmo essa pessoa que ama ao Senhor, mesmo essa pessoa que é amante da presença de Deus e que é abençoada, o texto não diz que ela não deixa de passar por nada de dificuldade. Ele diz assim, ó, o qual passando pelo vale de Baca. E vale, todo mundo sabe que é reflexo de dificuldade, de luta, de prova. E eu fui descobrir um pouco o que era, afinal de contas, esse vale de Baca. O que é esse vale de Baca e por que é exatamente sobre ele que o salmista quis falar. E o que eu quero falar nessa noite é justamente sobre algumas lições no vale de Baca. Primeiro, ele vai dizer da seguinte maneira, verso 6. O qual passando pelo vale de Baca faz dele um poço, e a chuva também enche os seus tanques. O vale de Baca, ele era uma rota obrigatória para todos aqueles que queriam chegar a Jerusalém e moravam no norte. Todo morador do norte, da região do norte de Israel,
se ele quisesse chegar até a região de Jerusalém, ele precisaria fazer uma peregrinação. E para quem não sabe, todo judeu, ele tinha o costume de pelo menos uma vez, ou algumas vezes no ano, ir até Jerusalém, para cultuar, para celebrar as festas de Israel. Todo judeu, ele amava a cidade de Jerusalém. E que a gente entende hoje que Jerusalém faz referência à nossa Jerusalém espiritual, o céu. É o ambiente onde é a nossa origem e é onde nós almejamos um dia estar com Ele. Alguém diz amém? Todo judeu, ele tinha esse objetivo de poder peregrinar, a ponto de ele ir até Jerusalém. E os moradores do norte de Jerusalém, eles tinham um desafio. Era uma peregrinação. E para quem não sabe, peregrinação é aquela pessoa que tem que caminhar um longo percurso até chegar ao seu destino. E esses exatos peregrinos que vinham para Jerusalém, eles tinham diversos obstáculos. A escassez de comida, que no meio do caminho ia terminando, a falta de água, os ambientes inóspitos, difíceis de ter acesso, deles passarem. Mas todo morador do norte que precisava ir a Jerusalém, ele sabia que tinha um mais difícil trajeto, a pior parte da rota daquele que queria chegar até Jerusalém. Depois que eles passavam por esse ambiente, eles ficavam mais tranquilos, porque o pior havia passado. Sabe qual era esse lugar? O Vale de Baca. A palavra Baca significa o Vale das Lágrimas. E por que você diz isso, irmão Javan? Porque lá no Vale de Baca, ele era comum por ter uma resina de umas plantas que gotejavam. E quem passava por aquele lugar achava que as plantas estavam chorando, porque elas gotejavam uma resina. E era difícil o acesso, era difícil o percurso. E eles olhavam para aquela situação, aquelas plantas, e eles diziam: até as plantas choram no Vale de Baca, de tão difícil que é passar por esse caminho, de tão difícil que é passar por esse trajeto. Aqui eu aprendo algo. O Vale de Baca fala do vale da dificuldade e do problema. Mas existem alguns problemas na nossa vida. Existem problemas que eu consigo evitar. Existem problemas que eu consigo, através da obediência à palavra de Deus, evitar com que eles venham até a mim. Concorda que existem muitas dificuldades que na verdade sou eu e você que causamos na nossa vida? Existem alguns problemas que na verdade poderiam ser solucionados com um comportamento adequado. Existem vales que a gente se coloca dentro dele. Mas o Vale de Baca não era um trajeto opcional. O Vale de Baca era um trajeto obrigatório. Era inevitável. Não tinha como não passar por ele para quem queria ir para Jerusalém. Não tinha como evitar o Vale de Baca. E é o Vale de Baca existindo, e eu ouvindo a palavra de Deus, do próprio Jesus, que dizia assim: no mundo vocês vão ter aflições. As aflições, elas são inevitáveis. Os problemas são inevitáveis. As lutas são inevitáveis. E é para hoje, você que nessa noite veio aqui, eu não sei como você está, mas eu sei que Deus, Ele não entrega correspondência em endereço errado. É para dizer que talvez você hoje esteja se encontrando no Vale de Baca, no vale da dificuldade, no vale aonde é inevitável as lágrimas aparecerem, no vale aonde os problemas surgem e a gente não tem como evitar. É aqueles que surgem de repente,
É aquelas situações que a gente não esperou. É aquelas situações que mesmo a gente orando, elas não evitaram o nosso caminho. E nesse lugar acontecem situações que, embora eles sejam difíceis, eles são necessários na nossa vida para nos fazerem crescer, avançar e nos fazer amadurecidos na presença de Deus. Existem coisas na nossa vida que são inevitáveis, e para aquilo que é inevitável, Deus tem um plano, Deus tem uma lição, Deus chama de escola, para que isso venha nos amadurecer, para nos fazer mais fortes, para nos fazer crescer, para que a gente não venha mais desistir por qualquer coisa, para que a gente crie uma estrutura que antes a gente não tinha. Às vezes a gente não entende porque a gente é rodeado por aflição, e o Senhor está dizendo: é porque eu quero que você crie uma estrutura, que você crie uma armadura em volta da sua vida, e não é para reter e ficar enrijecido, ou ficar apenas alguém triste e carrancudo pelas dificuldades, mas é para que através dela você possa ser tão forte que possa fortalecer outras pessoas. Quem sabe hoje você chegou aqui, está no Vale de Baca, mas lá nesse vale acontecem algumas coisas. Primeiro, o texto diz: e no Vale de Baca eles passam, e lá as plantas gotejam. Sabe qual é o primeiro detalhe de lá? É que essas plantas gotejam, é verdade. Elas gotejam, é verdade. Elas até choram, parece, de longe. Mas é só para quem não conhece o Vale de Baca. Quem passa pela primeira vez no Vale de Baca diz: essas plantas estão chorando. Mas quem era conhecedor do Vale de Baca sabia que aquelas não eram plantas comuns. Na verdade, aquelas plantas exalavam ali não um choro, porque planta não chora, mas elas exalavam uma resina. E essa resina fazia com que elas ganhassem um nome. Todas essas plantas, sabe qual era o nome delas? Balsameiras. Como assim, irmão Javan? Balsameiras são as plantas que dão origem aos bálsamos. E talvez hoje você chegou aqui dizendo: irmão, você não sabe o que está acontecendo comigo. Parece que eu estou num vale tão grande. Parece que as dificuldades me rodearam de uma maneira tal. E o Senhor, Ele diz: quem sabe hoje você não esteja no Vale de Baca. Mas nesse Vale de Baca não existem plantas que choram. Naquele Vale de Baca existem, na verdade, um bálsamo esperando para aqueles que passam por ele. Eu vim aqui profetizar para você que nessa noite chegou aqui, está no Vale de Baca, está no Vale das Lágrimas, no Vale das Aflições, e a palavra para a sua vida é: independente que você esteja passando pelo vale, o bálsamo do Espírito de Deus não faltará sobre a sua vida. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Eu estou dizendo que no Vale de Baca existe sempre um escape, para quem não sabe o que é refrigério, para quem não sabe o que é o bálsamo, ele na verdade é um odor agradável, é um perfume que gera um refrigério para aqueles que dele inalam. Ele tem produção de cura, pois eles são curadores. É nesse lugar que Deus está te colocando. Sabe, às vezes a gente pensa que nós estamos num ambiente de morte, e Deus está dizendo: não, eu estou preparando o ambiente do refrigério e da tua cura. Está dizendo: irmão Javan, mas está doendo tanto. Oh, irmão, eu estou num vale. Deus está dizendo: é de lá que vai sair o refrigério. É de lá que vai sair a cura. É de lá onde as coisas vão mudar de direção. E passando pelo Vale de Baca, eles
contra as balsameiras. E lá eles encontram refrigério. Você acredita que no meio das nossas dificuldades o Senhor sempre tem um escape, sempre tem um livramento para aqueles que recorrem ao seu nome? Ei, deixa eu te dizer uma coisa: aqueles que temem ao Senhor nunca serão envergonhados. Aqueles que temem ao Senhor, o chão nunca é o final da história. Para aquele que teme o Senhor, as lágrimas sempre têm um prazo de validade para escorrer. Para aqueles que temem ao Senhor, esperam nele, as dificuldades são apenas um trajeto no meio do caminho, mas a nossa rota ou o nosso destino é Jerusalém. É Jerusalém. Sabe o que ele está dizendo? Calma, se você está passando pelo vale de Baca, é porque você está no caminho. Se você está no vale de Baca, é porque você está no caminho certo, rapaz. Se você estiver no vale de Baca, é porque a tua direção continua sendo Jerusalém. Tem alguém que entende essa palavra? E passando pelo vale de Baca, inevitável, é verdade. Dói, é verdade. Mas a gente está indo para o caminho certo. Às vezes alguém diz assim: mas Senhor, quando eu não te servia, parece que não tinha nenhum desses tipos de problema. Não tinha essa dificuldade, não tinha essa... O que está acontecendo agora? Eu diz: ei, tem tempo do vale de Baca. Mas é naquele lugar onde o Senhor traz as necessidades sendo supridas por Ele. Tá doendo? Tá. Mas todo dia Deus te levanta. As dificuldades vêm, mas todo dia Deus te dá o privilégio de fazer assim, ó. Eu tô vivo. Para o céu ouvir, eu tô vivo. Para também o inferno ouvir, se ele quiser, eu tô vivo. Mas é o vale, mas eu tô vivo. E tinha um bocado de inimigo que esperava que eu não iria sobreviver. Mas eu tô passando pelo vale, mas eu continuo respirando. E quando eu olho para o lado, não está faltando refrigério. E quando eu passo pelo outro, não está faltando o odor agradável da presença de Deus, dizendo: calma, vai já acabar, continua, porque eu estou te sustentando. Passando pelo vale de Baca, um ambiente inevitável, que não tinha o que fazer. O texto vai nos dizer o que era que o peregrino fazia enquanto ele passava pelo vale. O texto diz assim, ó: e passando pelo vale de Baca, faz dele um poço. E ele diz mais: a chuva também enche os tanques. Quando os peregrinos passavam pelo vale de Baca, a escassez, a seca era grande demais. Mas eles tinham uma alternativa. Eles tinham uma saída. Os peregrinos experientes, eles aproveitavam aquele lugar e cavavam poços, porque independente do vale ser seco, bem perto, eles conseguiriam, cavando, encontrar fonte de água. Sabe o que é que Deus nos ensina? Que em todo vale Deus tem sempre uma saída.
todo vale de Baca, Deus tem sempre uma solução. Deus nunca desenvolverá um problema na nossa vida que não tenha solução. Deus nunca criará um vale tão grande sem o recurso para que eu e você passe por ele. Mas sabe o que é que ele está dizendo? Quando ele passa pelo vale, o peregrino tem que fazer alguma coisa. Sabe o que é que ele faz? Ele tem que cavar poço. Ele tem que cavar mais fundo, juventude. Nós estamos falando, eu estou falando isso porque a gente está falando justamente sobre cave mais fundo, até esse mês. E nesse poço, ou nesse lugar, ele fazia algo, eles tinham que cavar poço. Sabe o que é isso? Existem duas formas de se passar pelo Vale de Baca. Existem aqueles que querem passar pelas suas forças e com os seus próprios recursos. Normalmente, eles tropeçavam e tombavam no meio do caminho. Mas haviam aqueles peregrinos que recorriam aos auxílios e os recursos que estavam ali ao redor. Eles cavavam poço, eles faziam alguma coisa. Sabe o que é que Deus está nos chamando? É que Deus, ele cria o recurso, mas isso não quer dizer que eu e você não tenhamos que fazer nada. Deus cria o recurso, mas ele diz assim, ó, tá aí, agora cava o poço. Como assim, irmão Javan? Eu não estou entendendo. Ele está dizendo assim, ó, tá aqui, eu estou criando a oportunidade, agora busca a minha presença. Ele está dizendo, tá aqui, a dificuldade apareceu, agora recorre a mim. Vem até a minha presença, vem até a minha procura, vem até a minha direção, porque aqui eu posso lhe dar aquilo que você precisa. Ei, se não está aparecendo a solução, cria a oportunidade. Cria a solução, porque ela pode estar debaixo dos seus pés, você não está enxergando talvez. Ele está dizendo, passe pelo vale, mas passe de forma inteligente. Como, irmão Javan? Cave um poço, busque. Se não está tão óbvio, então cave um pouco mais fundo. Se não está mais óbvio, então volta a fazer aqueles propósitos que você fazia. Se não está jorrando água, então cave mais poço, volta a jejuar de novo. Se não está saindo água do poço, volta a se consagrar, volta a buscar, volta a ler a palavra, volta a fazer a obra, volta para o lugar aonde você não devia ter saído. Cava poço, sai do vale. Passando pelo Vale de Baca, o Senhor diz, cave um poço, ore um pouco mais. Você pode ir além e viver o que Deus tem para a sua vida, mas cave um poço. Deus quer realizar mais, mas cave o poço. E passando pelo Vale de Baca, o Senhor diz, cave. Não importa que alguém não queira cavar, porque cavar poços dá trabalho. E às vezes a gente cava e não dá certo da primeira vez. E Deus está dizendo, se preocupe não, insista, cave de novo. Vai achar água, mas não desista não. Não desista. A gente só perde quando a gente desiste no reino espiritual. A gente só erra, só é perdedor quando a gente desiste no reino espiritual, mas não está aparecendo. Cave um pouco mais fundo. Ô irmão, meus filhos estão se afastando, cave um poço. Ai, irmão, está acontecendo tanta coisa na minha família, cave um poço. Cave um poço. Por quê? Porque é onde a gente floresce água, ali brota vida. Aonde tem água tem vida. Cave um poço, erga um altar, mas não desista.
Cave um poço, levante um altar, mas não abra mão da presença de Deus. Não abra mão da sua família. Não abra mão de viver os planos de Deus. Não abra mão dos projetos que Deus ele tem para a tua vida, para a tua história. Todas as promessas que Ele te fez. Ei, não vale a pena a gente abrir mão das promessas de Deus por nenhuma poça de lama que o mundo oferece. Faz o seguinte: cava um poço na presença dEle e abre mão da lama que o mundo oferece. Passando pelo vale de Baca, eles cavam poços. E ele diz assim, ó: e a chuva enche até os tanques. Sabe qual é a terceira lição do vale de Baca? E a última é que o peregrino que passa por ele e que cava o poço, ele não ajuda só assim. Sabe, quando a gente está no meio do vale, a gente tende a pensar só nos nossos problemas. Quando a gente está numa cova, a gente só consegue enxergar o nosso chão. A gente não consegue olhar para frente, para cima. A gente pensa em: eu vou morrer, eu não vou conseguir, eu não vou. E o meu problema e a minha dificuldade. Mas no vale de Baca não passa quem é egoísta. No vale de Baca não passa quem não pensa no outro. Quem não consegue enxergar o outro não passa pelo vale de Baca. Sabe por quê? Porque aquele que cava o poço, ele não abre uma fonte de água só para ele, mas para todos os peregrinos que passarem atrás dele. Por quê? Porque tem gente que não tem o mesmo conhecimento que você tem. Tem gente que não tem a mesma estrutura que você está começando a ter. E tem gente atrás que, se você não abrir poço, ela morre no meio do caminho. E aí, às vezes, a gente não sabe por que Deus enviou tão rápido a gente para o meio dessa dificuldade. Por que a gente chegou aqui tão rápido? Meu Deus, chegou tão rápido esse problema. Do nada, ontem mesmo estava tudo tranquilo, hoje eu já estou dormindo chorando. Hoje meu travesseiro já está fazendo poça de água das minhas lágrimas. E Deus está dizendo: ei, peregrino, você tem um conhecimento, você sabe como sair de lá. Faz o seguinte: cava um poço, porque através de você vai ter gente que vai passar pelo vale de Baca. Através da sua vida, esse vale não será a sua cova, ele será só a trajetória da tua caminhada. E quando você passar por lá, você deixa um poço aberto para que os outros peregrinos venham e experimentem daquilo que Deus fez na tua vida. Ei, não tem a ver com a minha história sendo contada, tem a ver com o reino de Deus sendo realizado através da nossa vida. Não tem a ver com o meu nome sendo colocado, hasteado. Tem a ver com o Senhor que cuida da nossa vida e nos chama a abrir poços para os próximos peregrinos. Oh, queridos, é isso que o apóstolo Paulo vai dizer, que com a consolação que hoje nós somos consolados, nós também consolaremos a outros. Ô irmão Javan, então o que é que eu faço no meio de toda essa situação? Primeiro, olhe em volta e entenda que Deus sempre tem uma solução no meio da tua dificuldade. Segundo, cave poço. Não abra mão de cavar um poço e de buscar. Essa luta às vezes nos vem para a gente poder ir avançar um pouco mais na presença de Deus. Às vezes Deus tem que nos apertar para sair a resina, o produto e o perfume. E terceiro, não abra mão de abrir poços para ajudar outras pessoas que estarão passando pelo vale de Baca. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. O qual, passando pelo vale de Baca,
faz dele um poço. Você que nessa noite chegou aqui, ou que nos acompanha pelo YouTube, pelas redes sociais, quem sabe hoje você está num desses vales da vida. Quem sabe hoje você está naquela situação que você não sabe de onde começou e nem muito menos como ela pode terminar. Mas hoje o Senhor está dizendo: se você quiser, eu ajudo peregrinos a passar pelo vale de Baca. Se você quiser, eu ajudo o peregrino a passar pelo vale de Baca. Quem sabe hoje você tenha vivido uma vida distante da presença de Deus, e esse vale tenha surgido por conta das suas escolhas. Nessa noite, o Senhor está te dizendo: eu tenho uma saída. E a saída é: vem a mim. Cave um poço. Hoje, quem sabe você está aqui e você se distanciou da presença de Deus. Você se distanciou da presença dele. E os vales que você tem vivido, você olha para trás e diz: oh, quanta coisa eu poderia ter evitado. Quantas coisas eu poderia ter evitado de viver se eu tivesse feito a escolha certa. E nessa noite o Senhor está dizendo: ei, eu sei como te tirar dessa situação. Eu sei como mudar a sua vida. Eu sei como mudar a sua história. E eu quero fazer um convite. Você que nessa noite está aqui, está distante, andou meio distante da presença de Deus, ou que ainda não fez ou não teve um encontro pessoal com Jesus, eu quero te encorajar a você levantar a sua mão, ou se você tiver coragem de orar comigo aqui na frente, de você vir até aqui e orar comigo, dizer: irmão, eu quero passar por esse vale na presença de Deus. Eu quero ter a minha vida transformada no meio desse vale. Se você estiver do lado de alguém que ainda não teve um encontro com Jesus, se você estiver do lado de alguém que está distante, convida ele, convida ela, encoraja ela e diz assim: ó, vamos lá, eu vou contigo, vamos lá, eu te ajudo. Enquanto o ministério de louvor vai estar aqui adorando ao Senhor, eu quero te encorajar nessa noite você tomar essa decisão. O segundo convite é para você que nessa noite está aqui, é salvo, já recebeu ao Senhor, mas você anda passando pelo vale de Baca e você deseja que o bálsamo do Espírito venha sobre a tua vida. E você deseja que a graça dele repouse sobre ti de uma maneira especial. Eu quero te convidar a você sair do seu lugar e vir até orar.